Como é que foi o evento? Isso, Nathalie, na semana passada começou o programa Homem Sim Consciente também, que é um programa institucional da Polícia Civil voltado para homens, exclusivamente para homens. Então, a ideia do programa é realmente melhorar a autoestima do homem, o autoconhecimento dele e, com esse objetivo, melhorar as relações familiares dele, relacionamentos pessoais e familiares. Então, nosso público-alvo são homens agressores, homens que são autores de boletins de ocorrência, que são investigados pela Polícia Civil. Então, o nosso objetivo é chegar nesse homem, tentar realmente mudar a visão dele sobre a questão da masculinidade no século 2018, enfim, mostrar para ele, dentre outras coisas, naquele momento de violência, de agressividade, de raiva que ele não consegue segurar e ele acaba agredindo a companheira ou a namorada, enfim, como ele canalizar essa energia para que não se torne uma violência, uma agressão. E como que foi a resposta desse início? Nathalie, o nosso começo, a gente já imaginava que seria muito difícil, porque, primeiro, o programa, ele é inédito na cidade. Ele já é conhecido da instituição, ele já existe na DDM de Diadema, onde a doutora Renata Krupp criou o programa há alguns anos. Ele recebeu aqui no estado de São Paulo o prêmio Mário Covas. Então, assim, ela realmente comentou com a gente, o começo é difícil. Então, o programa não é conhecido, enfim, até realmente a gente criar algumas raízes, a gente semeou, por enquanto, o projeto. Então, realmente até que superou as nossas expectativas mesmo. A gente tinha expectativas menores. Então, por isso eu posso dizer para você que o evento foi ótimo. Então, a gente conseguiu atrair um número de homens muito maior do que a gente imaginava. E o interessante, Nathalie, é que foi feito apenas um convite, tá, para os homens. Nada de convocação, nada de intimação, uma coisa Exato. muito te deixo à vontade para vir conhecer o que é o Homem Sim Consciente também. Exatamente. As palestras propostas já tinham essa ideia. Então, nós levamos psicólogas, sexóloga, nós temos um médico e nós temos um educador físico, Nathalie, que, como eu falei para você, o preparador físico, que é um professor de artes marciais, qual é a ideia? É realmente que ele ensine o homem como resolver essa questão da raiva, desse momento turbulento, que ele não sabe o que fazer, né? Aquele nervosismo, assim. Então, o preparador vai ensinar como canalizar. Então, o ciclo de palestras, na verdade, tem essa finalidade de tentar fazer com que o homem aprimore o seu autoconhecimento e saiba agir melhor nos seus relacionamentos. É difícil colocar na cabeça desse público-alvo, desses homens agressores, que o que eles fazem é errado? Sim. Por quê que é tão difícil? Porque ele não admite. Então, muitas vezes, o que ele faz? Ele culpa a mulher pela agressão. Então... Ela me provocou, ela acabou com a minha paciência. Ela me tirou do sério, foi ela que começou. Então, esse tipo de coisa, ele justifica a atitude dele dessa forma. Então, é muito difícil que o homem agressor, ele compreenda, faça essa análise de que ele é o causador, né? Então, a gente tem voltado esse trabalho para tratar os homens agressores aqui na cidade de Santos. Doutora Isabela, o machismo é o grande problema disso tudo? Olha, com certeza, com certeza. Esse problema, né, tudo está no psicológico, né? Então, é essa sensação que ele tem de que ela começou, ela me provocou. E por que ele se sente no direito de poder cobrar essas atitudes, né? Então, tudo isso está muito arraigado na nossa tradição, na nossa sociedade, na nossa cultura. Então, a gente precisa ir desconstruindo isso. Por isso que é muito importante esses projetos de conscientização,
programas aqui, como estamos hoje aqui conversando, levar essa palavra para dentro da sua casa, para você conversar com seu marido, com seu filho, né? Com as pessoas que estão ao seu redor, para que você possa ir orientando e desconstruindo essa cultura. Porque senão a gente não consegue mudança. A mudança vem na educação, né? É preciso tratar o agressor. É preciso tratar o agressor, com certeza, porque senão, mesmo que ele vá ser condenado, ele volta para a sociedade da mesma forma como ele saiu antes. A prisão ou a pena que ele for condenado só vai fazer piorar a raiva dele, o sentido de que, olha, essa mulher me causou isso tudo, olha quantos problemas ela me trouxe. Ele vai ficar mais revoltado, né? Vai ficar mais revoltado. Tratado, ele fica mais revoltado. É por isso que hoje em dia, né, as grandes cidades, nós estávamos já até conversando sobre isso, estão fazendo esses programas de conscientização, de readaptação do agressor à sociedade, porque realmente ele precisa entender que o que ele fez estava errado, ele não tinha razão em fazer isso. Ninguém tem culpa de nada disso, a não ser ele mesmo. Sim. Então, ele precisa ser tratado para poder voltar à sociedade, voltar ao convívio familiar sadio. Muitas vezes esse agressor, ele tem filhos, ele tem a família. Então, como ele vai se relacionar? E toda essa relação conflituosa deixou, certamente, sequelas nessa família, nesses filhos, né? Com certeza. É por isso que a gente tem aí inúmeros casos, né, de problemas de relacionamento, de integração social. Então, é um problema que a gente tem que sempre enxergar. Família é a base da nossa sociedade, está lá na nossa Constituição Federal. Daí porque todas essas ações relacionadas que impactam na família, no relacionamento, precisam de um cuidado especial do Estado, porque a família precisa estar sadia, a família precisa se desenvolver em harmonia. Família sadia, eu acho que esse é o cerne de toda a questão. Dos homens que participaram desse ciclo de palestra, algum deles deu aquele feedback, obrigada? Então, como foi o início, Nathalie? O programa ele é composto de 6 palestras, tá? Nós tivemos a primeira palestra, que foi com a doutora Marília Bonavides, advogada e também secretária da OAB. O que acontece? Realmente, esse obrigada ainda não saiu. O que a gente sabe é o feedback que a gente tem das colegas que já têm o programa nas cidades. Então, por exemplo, lá em Diadema, a Renata comentou com a gente que tem alguns que gostaram tanto do primeiro ciclo que falaram, doutora, a gente pode participar do próximo. Então, existe essa informação de que eles acabam, além de gostando, eles criam vínculos de amizade entre eles mesmos, porque eles se identificam, eles vão narrando os problemas e acabam fazendo amizade, né? É uma rede de apoio, né, doutora? Acaba se criando uma rede de apoio e quando a pessoa se identifica e vê que ele não é o único, talvez esse tratamento se torne mais fácil, né? Exatamente, porque a palestra, ao final da palestra, existe realmente uma discussão, né? Então, sobre aquilo que foi tratado, vão ser feitas dinâmicas. Então, o que acontece? O homem, ele fica à vontade, entre outros homens que estão na mesma situação, de falar o problema que ele vive, o motivo dele ter agido, se ele se arrependeu ou não depois, né? Então, e a ideia do programa é muito mais preventiva também, porque nós temos na delegacia vários casos de mulheres que registram 1, 2, 3, 4 boletins, às vezes, contra esse agressor. E ainda não só isso acontece, como também aquele agressor, quando ele termina aquele relacionamento, onde houve uma agressão, onde ele já foi violento, ele tem um novo relacionamento e nesse novo relacionamento... Ele repete a mesma conduta. Então, a importância do programa está realmente aí. A gente quer diminuir os índices de violência contra a mulher nesse novo sistema, que é o preventivo. E falando em índice, como estamos na nossa cidade? Então, Nathalie, infelizmente os nossos índices só têm aumentado. Nós temos de 2015 para 2016 um aumento, 2016 para 2017 um aumento e caminhamos de 2017 para 2018 novamente com um grande potencial de aumento. Realmente, a pergunta que as pessoas me fazem é se aumentaram os casos de violência ou aumentaram as denúncias.
Eu não acredito que aumentaram os casos de violência. A gente acredita que realmente aumentou o número de denúncias, porque... As mulheres mais encorajadas. Exato. As mulheres, elas têm mais informação, a informação chega mais facilmente para essa mulher, ela pega o telefone, ela conversa com a vizinha, enfim, ela vai na escolinha do filho, ela conversa com a orientadora sobre isso, ela vai vacinar o filho no posto de saúde, tem lá uma funcionária que está falando sobre esse assunto, ela já se informa. Então, ela pega o celular dela, tem lá o acesso a essa informação. Então, ela está se sentindo mais protegida, ela é mais orientada para poder fazer essa denúncia. O perfil da agressão tem mudado? Também mudou e, infelizmente, para pior. O que a gente percebe é que as agressões estão mais violentas. A gente percebeu um aumento na gravidade dos crimes. Então, a gente está com um número de lesões corporais graves maior, a gente está com um número de tentativas de homicídio ou feminicídio, melhor dizendo, maior. Então, os homens eles estão mais agressivos na hora de praticar a violência. Doutora Isabela, quando a gente ouve esse paradoxo de mulheres mais encorajadas e homens mais violentos, a gente também para analisar a importância do falar, né? A mulher que vai na escola e encontra uma coordenadora, que fala com uma amiga, o homem que num ciclo de palestras encontra com outro homem e se sente à vontade para se expor, porque para o homem se expor ainda é um pouco mais difícil do que para a mulher. O diálogo é o caminho? O conversar é o caminho? Eu acredito, com certeza, o caminho é esse. A OAB vem trabalhando muito nesse tipo de ação, não só de encorajamento, como na rede protetiva, né? Nós fizemos agora no início do mês um evento grande no Teatro Guarani, a doutora Fernanda esteve conosco, em parceria com a Prefeitura Municipal, onde foram convocadas as orientadoras escolares. Por quê? Para elas saberem ter essa conversa. Porque a orientadora escolar, ela está lá em contato direto com essa mulher, com esse homem, na porta da escola, quando vai. Ela vê se essa criança está abalada, conversa com a criança.Ela vê se a mãe chega machucada. Então, ela tem como estar mais próxima e chamar para essa conversa e orientar. Além disso, estão sendo feitas muitas campanhas na mídia, né? O Conselho Nacional de Justiça tem inúmeros posts falando sobre a denúncia, incentivando aí o 180, que é o Disque Denúncia contra o Homem. O Senado Federal faz uma campanha grande também nesse sentido de divulgação. Então, nós temos aí toda uma rede... O problema está saindo de debaixo do tapete? O problema está saindo de debaixo do tapete. Com certeza está sendo encarado. Nós completamos 12 anos da Lei Maria da Penha. E nesses 12 anos a lei está se aperfeiçoando, está sendo mais conhecida e, principalmente, as mulheres estão vendo que tem saída, que o programa, a lei, ela consegue, de fato, dar proteção e dar encaminhamento para esses casos, coisa que antigamente não conhecia. Então, eu acho que conforme está passando o tempo, isso está se consolidando e as pessoas estão se encorajando, né? E conseguem virar. Doutora Fernanda, a doutora Isabela tocou num ponto importante que é esses 12 anos da Lei Maria da Penha. Apesar dela estar sendo mais conhecida, da mulher estar se empoderando e vendo que há saídas, que ela não está sozinha, a letalidade, que é a grande proposta da Lei Maria da Penha, ainda não diminuiu, ao contrário, ela continua alta. Como diminuir esses índices? Só com a conscientização? Então, Nathalie, não é suficiente. A gente passa pela questão educacional e mais ainda por uma questão cultural. Então, a gente precisava reformular um pouquinho essa questão de conceitos sociais, desses papéis pré-determinados do homem e da mulher. Então, o homem, a gente percebe o quê? Ele culturalmente ainda tem dificuldade de aceitar, por exemplo, o rompimento da relação pela mulher. Então, ele sente que a sua honra está manchada. Então, isso... Ele ainda sente isso, doutora? Sim. Honra manchada por fim de um relacionamento, em pleno século XXI. Infelizmente. Então, e nesse momento, ele passa a ser um agressor em potencial. Além dos outros fatores,
por exemplo, o uso de álcool e de entorpecentes. Então, a gente também percebe um aumento bastante razoável no registro das ocorrências de crimes praticados sob o efeito de entorpecente. O uso de drogas, então, também é uma situação grave. De saúde pública? De saúde pública e também seria um fator desencadeante, não vou dizer que é o responsável, mas acaba gerando uma situação... É a pólvora, né? É a pólvora. Então, não é só uma questão de conscientização. Há outros fatores que também auxiliam aí no aumento desses índices. E quando a gente fala em outros fatores, é diretamente ligado à questão das políticas públicas, né? Com quando certeza. A gente fala de uso de álcool, uso de drogas, uma questão cultural, na avaliação de vocês, nós temos políticas públicas, e aí eu falo aqui, eu recorto para a nossa região, para a nossa cidade, nós temos políticas públicas que possam tratar e possam acolher tanto o homem agressor quanto a mulher agredida? Ou isso ainda é um nosso desafio? Sempre é um desafio melhorar, mas nós já temos uma boa infraestrutura. Santos é uma cidade diferenciada aqui na região. Nós temos aí uma coordenadoria de políticas públicas para a mulher, nós temos aí a Secretaria de Desenvolvimento Social, que abriga a assistência social, nós temos abrigos para mulheres agredidas, inclusive aqueles nos casos mais sérios em que é segredo, né? Ninguém conhece assim o endereço onde ela vai ficar abrigada, inclusive com a família. Então, assim, Santos dispõe de uma infraestrutura muito diferenciada frente à maioria dos outros municípios. Mas, mesmo assim, há muito o que fazer, né? E, inclusive, aí, a nossa meta agora é conseguir instituir aqui a vara especializada em violência doméstica. Especializada em violência doméstica. É extremamente importante, né, doutora? Sem dúvida, Nathalie. Nós hoje trabalhamos com 6 varas criminais na cidade. Então, o que acontece? Cada juiz tem um pensamento, tem um posicionamento, e isso dificulta a gente até fornecer uma informação correta para a vítima. Porque uma coisa que a gente percebe lá no dia a dia, quando a vítima faz, por exemplo, um pedido de medida protetiva, que nós encaminhamos para o Poder Judiciário, ela pergunta, doutor, eu vou conseguir a minha medida protetiva? E eu falo, olha, eu não sei. Por quê? São 6 varas, a gente não sabe para qual vara vai ser distribuída a medida e não sabe o perfil exatamente de quem vai julgar o pedido. De quem vai julgar o pedido. Então, embora a gente já tenha uma pequena noção, mais ou menos, é muito difícil falar. A nossa justiça ainda é machista, doutora? Sem dúvida nenhuma. Então, a gente ainda percebe que a justiça tem muita dificuldade de acreditar naquilo que a vítima narrou para a gente no momento do registro do boletim de ocorrência. Então, parece ainda que se duvida um pouco da narrativa dela. Então, o que acontece? Daí, um dos problemas para a concessão dessa medida. Então, a gente percebe que a criação da vara especializada, ela faria toda a diferença. Por quê? A partir do momento que a gente tem uma juíza, né? Potencialmente uma juíza, não se tem certeza. Uma unidade especializada para julgar esse tipo de caso, esse tipo de violência. A gente já tem um olhar diferenciado. Além do olhar, você já conhece, você vai conhecendo à medida que vai passando o tempo, o perfil daquele juiz, daquela juíza, e aí o que vai acontecer? Você já sabe se a medida vai ser concedida, qual o pensamento daquele juiz. Isso facilita muito, né? A gente já tem como encaminhar certinho a vítima para a obtenção da medida, que é o desejo dela. E faz, inclusive, com que ela não desista no meio do caminho. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente volta a falar um pouquinho sobre essa dificuldade da criação de uma vara especializada e abre espaço para a interação com os telespectadores. Não saia daí, até já. Estamos de volta e no ano passado a Prefeitura de Santos gastou R$1.300.000 com a manutenção de locais que foram alvo de vandalismo. Esse dinheiro poderia ser investido em outras áreas, como educação e saúde. Pedaços de madeira e a placa de identificação. Foi o que restou de uma escultura destruída no começo do mês, na ponta da praia. A Arvorarte tinha quase 4 metros e pesava 100 quilos. A obra foi instalada em comemoração ao Dia da Árvore há 2 anos.
Era uma árvore como se fosse secou, aí montaram um monte de madeira nela para colocar comida para passarinho. Os passarinhos vinham e comiam, ficava bonitinho com os passarinhos comendo. Mas aí depois ela sumiu. No principal cartão postal de Santos, mais sinais de vandalismo. Nem as câmeras do sistema de monitoramento inibem furtos e destruição. É um absurdo, né? Só tem tranqueira que faz uma coisa dessa aí, né? A equipe de manutenção tem trabalho quase todos os dias. Os bancos de madeira estão entre os principais alvos. Eu acho que o vandalismo está na cultura do brasileiro, esse é o problema, né? Não se trata de economizar ou gastar mais. O problema é começar a seguir exemplos de outros países. No ano passado, o vandalismo provocou gasto de R$1.300.000. 240 mil foram destinados pelo município para reparos na orla. É um dinheiro que poderia ter sido investido em algum outro lugar, na parte da educação, na parte da saúde, né? E, infelizmente, a gente tem que fazer essa reposição para retornar à estrutura original, que é bem dada ao munícipe, né? A prefeitura está tentando dificultar a ação de marginais. Torneiras de metal vêm sendo substituídas por torneiras de plástico nos banheiros da orla. A caixa de controle de iluminação foi colocada lá no alto do poste. A Guarda Municipal tem feito algumas atuações, né? Levado algumas pessoas para o distrito, né? Nós temos isso registrado. Nada intimidam mais os vândalos, os marginais, né? Que efetuam esse tipo de acontecimento, né? É lamentável. Um bem que é nosso, que a gente usufrui e que a gente mesmo destrói. Em nota, a Prefeitura informou que tem interesse em colocar outra escultura na Praça Nossa Senhora do Carmo, que você viu no começo da reportagem. Casos de vandalismo podem e devem ser denunciados pelos telefones da ouvidoria no 0800 114 256, na Guarda Municipal no 153 ou na Polícia Militar no 190. E voltamos com as nossas convidadas. Participam do Bom Dia Baixada, a delegada titular da Delegacia da Mulher de Santos, Fernanda dos Santos Souza, e a presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Santos, Isabela Castro de Castro. Nós vimos na reportagem aquilo que nós falávamos no intervalo, a educação, a necessidade de se educar corretamente para que a gente mude essa cultura tão cheia de problemas, tão cheia de vícios. E aí eu trago essa questão da educação e mudança de cultura para o nosso tema aqui. Doutora, quem educa os nossos filhos somos nós, as mulheres. Existem ainda muitas mulheres machistas? Sim. Nathalie, infelizmente, a gente vê que a educação que é passada ainda para os homens é uma educação machista. Então, infelizmente, a mulher acaba sendo a principal responsável por educar erroneamente o filho e no futuro ele desenvolver um comportamento violento contra as mulheres. Então, existe ainda o medo da mulher ao educar de errar, né, exatamente nessa educação, e com isso ela acaba tendendo a um comportamento machista. É meu filho, pode, é homem, pode. Exatamente. Então, ela reproduz esse comportamento que a gente deveria começar a extinguir para que a gente tivesse uma igualdade muito mais de fato do que apenas de direito, né? É preciso educar os nossos meninos a serem homens e não machos, não é mesmo? Exatamente. É aquilo que a gente estava conversando no intervalo, né? Não adianta eu só falar da porta para fora, eu tenho que falar dentro da minha casa. Então, como que eu estou me colocando com meu filho, com meu afilhado, com meu sobrinho? Essa educação que a gente está dando é muito importante, acima de tudo, o exemplo, né? Então, como é que eu falo, como é que eu me coloco, o pai, se vai sair com o filho quando está junto, na hora de assistir a novela, quais são os comentários, como é que isso repercute, né? Que tipo de conteúdo você oferece para o teu filho, não é mesmo? Exatamente, e isso tem que ser desde pequeno, né? Não é uma coisa que vai surgir da noite para o dia, na hora que ele começar a namorar, na hora que ele começar a sair, não. É desde criança a gente tem que ir falando, tem que ir educando sempre e sempre e sempre, porque dizem que a gente só consegue mudar
um conceito, né, em 2 gerações. Então, eu não vou conseguir só falando agora já ter esse efeito. Eu preciso estar semeando, estar plantando, porque vai melhorar um pouco, depois vai melhorar um outro pouco. Vai demorar até a gente conseguir esse colheita efeito que a gente quer, né? positivo que a gente está esperando. Então, a gente precisa aqui estar trabalhando muito, fazendo essa prevenção. Acredito muito na prevenção e na educação, né? Infelizmente, só isso hoje em dia não é o suficiente, mas a gente espera que no futuro seja, né? Para isso que a gente trabalha. Precisa ser. Eu vou abrir espaço aqui para o telespectador, mas antes eu quero agradecer o pessoal que está acompanhando a gente ao vivo pela nossa fanpage, onde a gente está desde as 8 horas simultaneamente. Adri Quintilian, bom dia. A Michele Silvério, bom dia. A Beatriz Muniz, bom dia. Temos também aqui a Morgana Monteiro, bom dia a todas vocês. Continuem nos assistindo, continuem interagindo. E já temos uma pergunta no ponto. Pode pôr na tela, por favor? É o José Moreira, de Santos. O que faz o homem agredir uma mulher? Cultura de bater ou as circunstâncias? Se for a cultura, quem ensina isso? Acabamos de responder, né? Exatamente. É verdade. A questão da agressão, ela está relacionada à questão cultural, sem dúvida. Só que eu percebo que também os fatores desencadeantes colaboram também. Como eu falei, o uso do álcool, o uso da bebida, são fatores que colaboram para desencadear aquela agressão, aquela atitude mais violenta. Muitas vezes a gente percebe até no nosso dia a dia na delegacia que a vítima nos narra. Ele não é uma pessoa agressiva, ele se torna uma pessoa agressiva quando ele usa entorpecente. Quando ele bebe. Quando ele bebe, porque ele é um trabalhador. Isso é uma frase que a gente ouve bastante lá no nosso dia a dia. Ele é um bom pai, né? Então, muitas vezes não quer encerrar o relacionamento pela dependência financeira e por achar que ele é um bom pai, né? Que ele está ali, sempre a família, os filhos acabam falando mais alto e as mulheres acabam se sujeitando a aceitar vários comportamentos agressivos em prol dessa família, né? Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Porque o filho vai continuar sendo filho da mulher e filho do homem, independente dele. Certamente, se eles vivem em um cenário, essas crianças crescem ou vivem num cenário de conflito, é muito mais saudável que viva pai de um lado e mãe do outro e a paz estabelecida para que essas crianças sejam adultos mais conscientes, né? É importante também a gente colocar, porque quando a mulher está aceitando esse comportamento e o filho está vendo isso, ele entende que isso é normal. Ele entende que isso é normal, e aí, como ele entendeu que isso é normal, porque ele cresceu nessa situação, entendendo, vendo, vivenciando isso tudo, ele repete, porque para ele é uma coisa normal. Né? E a próxima mulher dele também vai aceitar, porque também viu isso na casa dela, a mãe dela também aceitava. Então, a gente precisa romper isso. E eu acho que aí vem essa questão da educação e da conscientização, quando você entende que o feminismo é igualdade de direitos. Ninguém está falando em ser superior a ninguém, ser melhor do que o outro. Não, a gente quer ser igual, com os mesmos direitos. Então, as pessoas confundem muito, né? Quando você perguntou no início do bloco, os direitos iguais. Então, as pessoas acham que o feminismo, que é o contrário do machismo, que é a superioridade ou do homem ou da mulher, isso está errado. Não pode ser nem para um nem para outro. O que a gente tem que ter é equilíbrio. O que é o equilíbrio? O equilíbrio é o feminismo. Mas as mulheres precisam se despir desse preconceito e elas mesmas promoverem essa igualdade. Como é que está a questão aqui, especificamente em Santos, para a criação da vara especializada, doutora? Existe algum documento que vai ser encaminhado? A gente sabe que discussões existem, mas existe algum ato prático que vai ser levado para um conhecimento, para que a gente tenha uma expectativa, pelo menos uma esperança de ter aqui em Santos? Nós já estamos, assim, bastante adiantados nisso. Já existe um documento. Agora, no dia 7 de agosto, no aniversário da Lei Maria da Penha, foi um dia cheio. Nós tivemos o evento no Guarani, como eu falei, de manhã, em parceria com a Prefeitura. E no final da tarde, nós estivemos na Câmara Municipal, onde foi feita uma audiência pública para debater a questão. Foram diversas apresentações, diversas colocações, e nós assinamos um ofício endereçado ao presidente do Tribunal de Justiça, reiterando o pedido da vara. E nós estamos agora aguardando o agendamento dessa visita ao Tribunal de Justiça, aonde nós vamos entregar pessoalmente e fazer, claro, um corpo a corpo ali, para ver se a gente consegue tirar do papel essa vara,
que já é uma realidade em outras grandes cidades. E Santos é uma grande cidade também, né? Temos aqui... Com justificativa de dados, né? Que comprovam a necessidade dessa vara especializada. Então, assim, a gente vai promover aí um esforço, né? Uma sensibilização do Tribunal de Justiça para que Santos também receba essa vara. Doutora Fernanda, o Caderno Regional, aproveitando o gancho da Lei Maria da Penha, do aniversário da Lei Maria da Penha, o Caderno Regional exibiu uma reportagem especial sobre violência da mulher e muitas das mulheres ouvidas relataram que na hora do momento da ocorrência, do registro da ocorrência, muitas vezes elas são subjugadas e elas se sentem acuadas, porque do outro lado do balcão está um homem atendendo essa mulher e muitas vezes não tem esta sensibilidade. Esses policiais, que são geralmente as primeiras pessoas que têm contato com essa mulher vítima de violência, eles têm sido preparados para acolher essas denúncias? Então, Nathalie, a Polícia Civil, ela está bastante preocupada com essa questão do atendimento das vítimas de violência, do sexo feminino especificamente. O que acontece? Nós vamos passar, já estão programados uns cursos de aperfeiçoamento específico para atendimento de mulheres vítimas de violência. E vai ser, tá em vias de acontecer, vai ser bem próximo, porque já estão as 2 turmas de 20 policiais aqui da Seccional de Santos e 20 policiais da Seccional de Itanhaém, já estão sendo inscritos para esse próximo curso. Além desse, nós teremos na sequência mais um curso com mais de 40 vagas disponíveis. A ideia do curso é exatamente preparar os policiais que fazem esse atendimento ao público, que é o primeiro atendimento que é feito nessa mulher que chega na delegacia. O que acontece? Esse atendimento é o atendimento mais delicado, do momento em que ela vai fazer a denúncia na delegacia. A gente sabe que a Delegacia da Mulher, ela reúne muito mais preparo e muito mais condições para fazer esse atendimento. As outras unidades policiais estão exatamente correndo atrás desse atendimento, exato. Então, a gente está vendo um esforço da instituição nesse sentido. Porque o atendimento correto faz toda a diferença, né, doutora? Exatamente. Nathalie, eu vou mais longe. Eu acho que a questão do atendimento, ela é um fator que pode estimular ou desestimular uma denúncia. E, além disso, eu tenho um olhar, assim, bem delicado sobre esse assunto no que se refere à questão do atendimento ser feito por um homem ou por uma mulher. Por quê? Eu, por exemplo, eu não tenho esse preconceito. Eu acho que o mais importante é a mulher ser bem atendida, muito bem atendida. Exatamente. Então, se você tem homens sensíveis a isso, como preparados, exato, como eu já tive, ele faleceu, esse escrivão, no começo desse ano, mas ele era extremamente atencioso, as vítimas ficavam enormemente agradecidas, então eu acho muito mais importante a gente ter um bom policial fazendo esse atendimento do que o fato dele ser mulher ou ser homens, né? Porque a mulher também, como a gente discutiu, pode ter o machismo intrínseco dentro dela. Exato. Não é? Então, eu tenho essa percepção no meu dia a dia na delegacia. O importante é ela ser bem atendida. Se vai ser um policial do sexo masculino ou feminino, aí é uma questão até, se for necessário, ela pode pedir, olha, eu gostaria de ser atendida por uma policial do sexo feminino, se ela se sentir mais à vontade. Mas, principalmente na delegacia da mulher, é importante ressaltar que os funcionários homens são todos muito sensíveis à questão. Nem podia ser diferente, claro, porque é um lugar onde se trabalha unicamente com a violência contra a mulher. Então, há necessidade realmente de ter perfil para trabalhar nesse tipo de delegacia. Até porque a Delegacia da Mulher, ela funciona das 8 às 19, de segunda a sexta-feira. A gente ainda tem esse anseio de uma ampliação do horário de atendimento, mas para que isso aconteça é preciso haver investimento e dar condições e estrutura, não é mesmo? E eu acho importante a gente não ser aqui a propagadora do preconceito. Exatamente. Então, assim, eu não quero ser atendida por um homem. Eu não posso falar isso, porque senão eu estou dando direito também de, em outra ocasião, ele dizer eu não quero ser atendida por uma mulher. Então, eu acho que dentro do feminismo que a gente vem desenvolvendo e que a gente apregou é igualdade de condições e de direitos sem qualquer tipo de preconceito, desde que eu esteja igualmente habilitada para tal função. Então, se é uma pessoa sensível, então tanto faz se vai ser um homem ou se vai ser uma mulher. É claro que em alguns casos,
eu acredito, principalmente assim de cunho sexual, a mulher pode se sentir mais à vontade em falar com uma mulher do que com um homem. Mas não sendo isso, eu acho que o importante é que a gente tenha um bom funcionário que seja sensível. E em qualquer área, em qualquer situação, a gente não pode criar esse preconceito, tem que ser homem ou tem que ser mulher, a vaga tem que ser da mulher. Né? Não, senão a gente está propagando Exatamente. isso. E a gente não quer, a gente quer justamente essa mudança de cultura. Então, se eu quero essa mudança de cultura, eu não posso perpetrar o preconceito, seja ele de qualquer tipo, né? Às vezes, porque é fácil a gente vir falar preconceito de gênero, é preconceito de raça, de religião, inúmeros casos aí. Então, sem preconceito, muito respeito sempre, igualdade sempre, né? Harmonia, é isso que a gente precisa. Doutora Fernanda, é possível a gente ter uma delegacia da mulher com atendimento estendido? Hoje, qual é a estrutura da delegacia da mulher? Então, Nathalie, hoje, infelizmente, a gente não tem condições de fazer o atendimento 24 horas. A gente funciona com pelo menos 5 equipes, uma unidade de atendimento permanente 24 horas. Então, assim, a gente precisaria se estruturar, principalmente em termos de material humano. Então, há uma necessidade de adequar até a instalação da unidade para poder comportar esse número de policiais. Aqui no estado de São Paulo, Nathalie, apenas a Delegacia da Mulher do centro de São Paulo funciona 24 horas. Então, as outras unidades do Estado de São Paulo, Delegacia da Mulher, não funcionam 24 horas. O que eu acho importante frisar é que a mulher não fica sem atendimento. Sem dúvida. Ela se dirige... por isso que é importante essa qualificação. Exatamente. Então, por isso que a gente capacitar esse policial para fazer esse atendimento é indispensável. E a instituição está preocupada com isso. Então, nos horários em que a Delegacia da Mulher não funciona, não há problema nenhum. A gente tem IML funcionando, a gente tem o plantão policial permanente, então vai ser feito o mesmo atendimento que é feito na Delegacia da Mulher. Vai ser feito o registro do boletim de ocorrência, vai ser expedida a requisição para o exame de corpo de delito, e ela pode pedir a medida protetiva e, se for caso de flagrante, haverá prisão em flagrante da mesma forma. Então é importante a gente ressaltar isso, que em qualquer dia, em qualquer horário, a mulher vítima de violência consegue atendimento policial. Tem assistência. Tem assistência. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente segue falando sobre violência contra a mulher. Não saia daí, até já. E estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje falamos sobre violência contra a mulher. Participam do Bom Dia Baixada a delegada titular da Delegacia da Mulher de Santos, Fernanda dos Santos Souza, e a presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Santos, Isabela Castro de Castro. Você ainda pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para as nossas convidadas pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Aliás, nós já temos uma outra pergunta que chegou pelo nosso WhatsApp. Pode pôr na tela, por favor? A Michele Silvério de Cubatão. O que fazer quando o local onde se mora é dominado pelo bandido e o agressor também é um marginal e impera a lei do silêncio, onde o bandido proíbe a agredida a buscar a polícia porque não quer a polícia dentro do seu bairro? O que fazer, doutora? Essa situação é muito comum e muito complicada. Para essa mulher, o que eu tenho para dizer é que ela deve fazer o registro do boletim de ocorrência e fazer todos os pedidos necessários. Se ela precisa de medida protetiva, por exemplo, ela deve fazer o pedido da medida. Por quê, Nathalie? Nós chegamos até lá. O oficial de justiça, ele vai entregar a intimação para esse homem que houve a concessão da medida protetiva dela. Então, ficar nessa situação que ela está, é que ela não pode permanecer. Então, o primeiro passo, comparecer na delegacia para fazer o registro do boletim de ocorrência. E daí em diante, prosseguir com as orientações. Então, se ela precisar de acompanhamento psicológico, se ela precisar de um advogado para dar entrada na separação... Se ela precisar de um abrigo... Se ela precisar de um abrigo, no caso dela, é um caso que se aplica ao abrigamento... Então, ela vai narrar a situação. Olha, eu não tenho condições mais de ficar lá. Ou ele precisa sair de casa. Aí, para cada situação, a gente vai ver qual é a melhor solução. Mas o importante é ela se dirigir à delegacia para poder fazer a denúncia contra esse agressor. E isso é o primeiro passo. Em virtude de um crime que chamou a atenção do país inteiro, aquela dentista que foi morta, possivelmente jogada
pelo o seu companheiro, nasceu a campanha hashtag em briga de marido e mulher, mete-se a colher. A gente mete a colher. E aí a pergunta vem muito dentro do que colocou a Michele. Como meter a colher sem se colocar em risco e sem colocar em risco esta vítima? Não, eu acho que é muito importante, assim, tudo tem que ter limites, é claro. Então, a gente dizia, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Enquanto é um desentendimento entre o casal dentro da sua casa, sem violência, tudo bem, ninguém vai lá se intrometer. Quando você percebe que a situação está saindo do padrão, está ficando alterada, você tem que denunciar, mete a colher, sim. Daí se não for meter a colher, mete o dedo no telefone e liga para a polícia, né? Liga para o 180 ou liga para o 190 e você vai lá pedir um socorro. Porque, no caso ali, a polícia podia ter chegado antes e podia ter evitado essa morte. Então, uma tragédia, né? As cenas são absurdas, As cenas são absurdas. Então, até parece que eles chamaram a polícia, os vizinhos chamaram a polícia, mas não chegou a tempo. Nessas, você vai lá tocar a campainha, sim, porque você precisa ajudar, precisa evitar. Mas é um questionamento constante. Até a minha assistente, que trabalha comigo, ela recentemente teve um problema no prédio dela e ela me disse, Isabela, eu fiquei com medo, eu não sabia se eu ia, se eu não ia. Mas como o casal tinha filhos e ela ouviu os filhos chorando, ela tomou a coragem e subiu e tocou a campainha. E ela falou que no prédio dela, que é um prédio grande, só ela com a irmã tinham subido para tocar a campainha. E os outros acomodados, embora o prédio inteiro estivesse ouvindo os gritos e o choro. E alguém chamou a polícia, em seguida a polícia chegou, mas ela foi lá no primeiro momento, teve essa coragem. E o agressor parou ali porque ficou intimidado com a presença dela. Então, muitas vezes é importante meter a colher, sim, vai lá, porque a pessoa vai, assim, tentar, né, se segurar, ou você vai falar... E muitas vezes esse meter a colher é o que faltava para evitar que ele, por exemplo, metesse a mão no revólver e desse um tiro e acabasse com uma família inteira, né? Exatamente. Porque a gente está vendo, como nós falamos no início do programa, a agressividade está aumentando. Então, por conta, talvez, do estresse, esse mundo que a gente está vivendo, tão sem limites, a mídia, o acesso à internet, tudo está muito rápido, tudo está mais dinâmico e eu acho que está mais intenso. Então, essa intensidade se reflete também na agressividade, que vem, não sei se inspirado aí na televisão, nos programas que a pessoa assiste, né? E esse homem, ele quer lavar a honra dele, ele quer mostrar para os outros de que ele se colocou e acaba exagerando, né? Que ele é um machão. Então, tem que tirar essa postura de lado, não vale mais isso. Doutora Fernanda, dentro dessa questão do se mete a colher, de ferramentas de ajuda... Recentemente foi lançado um aplicativo, o Juntas, né, que permite com que a mulher que se sinta em perigo peça socorro. São importantes ferramentas para o combate à violência contra a mulher, doutora? Sim. Toda ferramenta que pode ser utilizada a favor da mulher, ela tem que ser empregada. O que acontece? A gente viu na prática muito pouco uso ainda dessa ferramenta ou eficácia, mas de qualquer forma é uma questão de tempo, a gente vê, né? Então acho que tem que ser feita essa tentativa para ver quais serão os resultados. Até o momento nós não tivemos nenhum caso ainda que a vítima tenha chegado até a delegacia narrando que utilizou o aplicativo, né? E que ele foi eficaz ou enfim, que funcionou. Mas como eu acho que a gente não pode nem criar obstáculo para nada. É uma iniciativa válida e nós temos que buscar alternativas como essa para tentar evitar o maior número possível de agressões. A gente tem 3 minutos, eu vou falar muito superficialmente sobre a questão do estupro, porque a gente não pode ignorar os dados que foram divulgados recentemente pela Secretaria de Segurança Pública, que aumentou e muito na nossa região o número de estupros. A gente vê que ainda a maior parte do caso acontece dentro de casa. Doutora, quais as orientações para que esse crime possa ser evitado e, se infelizmente consumado, o que essa mulher pode fazer para procurar ajuda, para procurar acolhimento? Vamos lá, Nathalie. É importante a gente especificar que nós temos 2 tipos de estupros no que se refere à questão da idade da mulher. Então, a gente notou realmente, na prática,
um aumento significativo no número de registros, principalmente de estupro de vulnerável, que são aquelas vítimas menores de 14 anos. O que acontece? Esse tipo de crime está muito relacionado à questão da proximidade do agente. Então, realmente, familiares, pais, padrastos, avô, um vizinho, tio, irmão, são os autores mais frequentes desses crimes. Então, a gente procura dar uma orientação para o pai, para a mãe da criança, evitar deixar essa criança com um parente que não seja de sua total confiança, conhecer o passado dele, enfim, deixar essa criança na casa, por exemplo, da mãe de uma amiguinha, ver quem é o pai dessa amiguinha, enfim, mesmo o atual companheiro da avó da criança, procurar saber. Muitas mães saem para trabalhar e deixam as crianças com as avós. E aí a avó tem um namorado novo, procurar saber bem. E no caso das maiores, importante também tomar cuidado na rua, horário que está na rua sozinha, não pegar carona com pessoas estranhas, para elas evitarem que venha a ocorrer esse tipo de crime no caso das maiores de idade. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Doutora Fernanda, eu queria muito agradecer a tua participação aqui. Eu quero deixar registrado, eu sei que o doutor Emanuel Gatto está me acompanhando, é um homem da Polícia Civil sensível à causa, que continue e que olha com ainda mais carinho para o trabalho feito por essa delegacia e pelos 18 profissionais que compõem a Delegacia da Mulher, porque hoje, se já está difícil o combate à violência contra a mulher, se não tivéssemos a Delegacia da Mulher e a atuação desses homens e mulheres que estão à frente dessa violência, certamente seria mais difícil. Então, doutor Gatto, eu sei que o senhor está me assistindo, então o meu pedido, com muito carinho, é que o senhor continue olhando e siga olhando com carinho para o trabalho desses profissionais, que é de suma importância. Parabéns, doutora Fernanda. Obrigada, Nathalie. Agradeço o teu convite. Quando você quiser, a gente participa, que é um prazer enorme estar aqui com você. Obrigada. Doutora Isabela, muito obrigada pela participação. Da mesma forma que parabenizo a doutora Fernanda, parabenizo a senhora na figura da presidente da Comissão da OAB da Mulher Advogada, uma comissão extremamente atuante e de extrema importância quando a gente está falando de combate à violência contra a mulher. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, conte sempre conosco e com a OAB. Estamos aqui para trabalhar pela comunidade, pela sociedade. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, a partir das 8 horas da manhã.